Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como vocês estão? Da onde vocês estão me assistindo? Jéssica, muito obrigada por colocar ali que é às 18h30, o horário da live. Boa noite, Neiva, Jacilane, Henrique, Vânia, Rayane perguntando qual é que é o segredo, de acordo com o título dessa live, né? Segredos do skincare para pele madura. Maria Eugênia, boa noite. Sara, Elaine, tudo bem com vocês? Tem duas Elaines. A Lígia. Oi, Lígia, tudo bem? Daniele. A Sara é de Araçatuba. Amanda VIP. Cuquinha. A gente tem aqui a Cookie do lado, então de vez em quando ela vai dar uma latidinha. Cuquinha. A Maria de Pernambuco. A Jéssica de São Paulo. Lígia, comigo tudo bem também, muito obrigada por perguntar. A Márcia de Santa Cruz do Sul. Daniele de Niterói, Rio de Janeiro. Deixa eu só ver a Cuquinha aqui. Vamos ver se ela para, senão eu vou tirar ela aqui. Indaiatuba, São Paulo, Elaine. Então vamos esperar mais um pouquinho só, tá todo mundo chegando. Cuquinha. A Cookie quer participar. Ela quer falar aqui com vocês também. Cuquinha, deu? Rayane de Terezinha, Piauí. Daniele vai... Vou revelar o segredo dessa pele tão linda. Ai, muito obrigada. Karina, Salvador, Bahia. Sim, a gente vai conversar hoje, então, sobre... você já tem um passo a passo aí, uma rotina de skincare estabelecida? Ou quais são os cuidados aí de skincare que vocês têm? Caso vocês estejam depois, né, eu vou deixar essa live gravada, assistindo a live gravada, deixem aqui nos comentários desse vídeo, tá? E eu já vou pedir também pra vocês um like aqui, porque eu sempre me esqueço de pedir, e preparei uma aula bem legal aqui pra vocês. A Elaine conhece a Cuquinha. A Cuquinha é uma fofa. Agora ela parou, agora eu acho que ela vai dormir, vai tirar uma sonequinha ali. Deixa eu já colocar então aqui na minha apresentação. E aí eu vou acompanhando o chat aqui pelo celular, então, pra ir vendo o que vocês têm alguma dúvida. Então sejam muito bem-vindos, né, novamente a essa live. Semana passada a gente teve live e agora hoje de novo eu queria passar pra vocês uma rotina, umas ideias aí de o que vocês poderiam incluir na rotina ou substituir. E a ideia também seria com produtos de uma forma assim mais acessível, assim, de que forma que vocês poderiam comprar um produto e utilizar na rotina da manhã, na rotina da noite, quais são os produtos essenciais também. Pele madura, eu citei aqui pele madura porque a maioria das... o que vocês me trazem, assim, é que vocês querem resolver questões de flacidez, de linhas finas, de rugas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E isso aí a gente já pode considerar ali desde os 27 anos, 28, quando começa aquela diminuição da produção de colágeno, a gente já pode considerar como uma prevenção, então, de rugas mais profundas, né, de linhas finas, ou também depois na pele mais madura, como um tratamento mesmo. Às vezes eu faço algum vídeo assim, como por exemplo, cuidados aos 40 anos, 50 anos, 60, mas na verdade a queixa é a mesma, né, que é a flacidez, a pele seca muitas vezes, né, com o decorrer da idade a pele ela vai ficando mais ressecada, então a gente pode associar esses produtos aqui ou utilizar esses que eu vou apresentar para vocês, talvez vocês já conheçam também, podem colocar experiência de uso aqui, né, no chat para compartilhar também. Talvez vocês já usam, ou se vocês querem também uma sugestão de novos produtos, então vamos lá.
Então aqui, ó, na live de hoje, o que vocês vão ver? Uma rotina, um exemplo de rotina aí de cuidados com produtos acessíveis, e bem no final da live eu coloquei ali pra vocês exemplos assim de alguns produtos. Então, uma coisa que eu quero lembrar vocês também é que o envelhecimento, ele é natural, ele faz parte da vida, mas claro que cuidar da nossa pele de uma forma consistente, e eu acho que nada melhor do que agora, início do ano, pra gente começar assim com tudo, de uma forma consistente, é o segredo aí de ter uma pele mais linda, a gente envelhecer com uma pele saudável. A pele, ela é o maior órgão aqui do nosso corpo, então cuidar dela é importante também, fazer hidratação. Por exemplo, uma pele seca, ela tá muito suscetível aí a muitas coisas, né? Muitas doenças de pele, uma pele que tá com a barreira fragilizada. Então, se a gente cuidar certinho e cuidar direitinho, uma rotina que não precisa ser complicada também, aí a gente vai conseguir ir envelhecendo aí com uma pele cada vez mais bonita. E aí, como eu coloquei também aqui pra vocês, as maiores queixas são flacidez, rugas e manchas. Manchas muitas vezes ali com a idade que elas vão se formando por causa da não proteção, muitas vezes dos raios solares, e flacidez e rugas por essa diminuição ali da produção de colágeno. E uma simples hidratação também já vai deixar o aspecto bem bonito na nossa pele. E eu acho uma coisa bem legal também é que quando a gente se olha no espelho, a gente precisa estar satisfeito, né, com o que a gente tá vendo. E uma pergunta para vocês deixarem aqui no chat se vocês, quando se olham no espelho, vocês estão satisfeitos com a pele, vocês estão satisfeitos, né, com a pele de vocês? Me contem aí. E muitas vezes a gente incluindo um produto, um hidratante ou aquele cuidado bem básico ali, já vai trazer algo muito diferente já para nossa pele. A gente vai ter um resultado muitas vezes até em pouco tempo, assim como a hidratação, o glow. E a gente vai conversando agora no decorrer dessa live. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem. A Helenice tá dizendo que o que incomoda são as rugas no rosto e no colo. E aí, principalmente, os produtos da rotina de vocês podem sempre que lembrar, porque eu sei que às vezes a gente esquece disso, mas ir passando também no pescoço e no colo e também nas mãos, aqui no dorso das mãos, porque é uma outra região que fica envelhecida, que a gente acaba esquecendo, é uma pele mais fininha assim, então a gente passar o protetor solar, passar um antioxidante, um creme hidratante aqui também, pode ser o mesmo hidratante do rosto, pode ser passado, sabe aquele finalzinho que fica na mão ali, só lembra de espalhar aqui também no dorso das mãos. A Eliana tá falando de Salvador, Bahia. Tudo bem, Eliana? Muitas vezes também a Sara tá dizendo que a pele dela é madura e sensível, então essa pele ela vai ficando sensível já por conta desse ressecamento. E o que a gente consegue a gente consegue muita coisa com a hidratação. Karina tá falando sobre uma opção de protetor solar para pele mista a seca. Isso eu já vou trazer também ali no final. A Lígia tá perguntando sobre como clarear áreas escuras como pescoço, axila, virilha. Eu até quero trazer um vídeo, mas eu tenho um vídeo mais antigo também, Lígia, falando sobre cuidados, assim, e cosméticos que podem ser utilizados. Tem alguns cremes, por exemplo, tem o ácido lático da Princípio, aquele creme, uma emulsão, eu posso trazer em algum vídeo, mas ele ajuda bastante, esse ácido lático, a clarear essa pele de axilas. Então vamos lá. Vamos começar já com a rotina, assim. Claro que eu já falei em outras lives também, mas sempre lembrando vocês que a beleza, a saúde da nossa pele, ela vem muito também de dentro pra fora. Então, tomar a quantidade suficiente de água durante o dia, ter aquela rotina de sono, se possível 8 horas, de 7, 8 horas, né, de sono aí pra gente... Porque é durante o sono que a nossa pele, ela se renova, ela faz vários metabolismos ali que são importantes também pra renovação, pra deixar a pele bonita. A água traz a hidratação também que a gente precisa. Então, esses cuidados básicos que eu passei numa live anterior
e são bem importantes, tá? Exercício físico também, o exercício a gente acaba suando ali, fazendo essa limpeza de pele, né, com aquele suor que vai saindo, vai carregando ali toxinas junto pra fora, então é bem importante também. E o exercício físico é algo que é acessível a todo mundo, a sair pra dar uma caminhadinha, por exemplo, começar lentamente assim, mas tentar incluir nesse ano de 2024 aí. Não sei se vocês já tentaram incluir aí na rotina. Então vamos lá, vamos começar com a rotina. A minha ideia hoje é trazer pra vocês assim um skincare que seja básico, que seja também eficiente, um skincare que realmente vai funcionar aí na pele de vocês com poucos dias de uso, então com os produtos corretos. E também que tenha um valor mais acessível, essa é a ideia da live de hoje, tá? A gente pode, numa outra live, caso seja interesse de vocês também, trazer outros produtos de diferentes valores, para quem gosta também de produtos que tenham um maior valor, também podem deixar tudo aqui nos comentários também, que eu vou incluindo, vou vendo qual é a necessidade de vocês, tá? Então, na rotina da noite, basicamente, eu vou começar na rotina da noite porque é a que vocês vão fazer daqui a pouco. Então, basicamente, assim, 2 passos. A minha ideia é, então, simplificar isso, deixar mais fácil, porque parece que, assim, quando é mais fácil, a gente tende a fazer com mais facilidade, a gente vai fazer com mais consistência. Se eu passar pra vocês aqui uma rotina com 6 passos, de repente a gente vai fazer a primeira semana, a segunda semana, depois a gente vai achar que não tem mais aquele tempo todo, e muitas vezes na correria do dia a dia é assim, e aquele entusiasmo ele vai passando, a gente não vai aplicar todos os produtos, então menos produtos e produtos mais eficientes, tá? Limpeza e tratamento. Então vamos começar com a limpeza, já colocando um produto aí pra vocês. Então, o que é importante? À noite é um momento assim que a nossa pele, que a gente precisa dar mais atenção na limpeza da nossa pele. Por quê? Durante o dia todo a gente esteve em contato ali com poluição, que acaba gerando ali radicais livres que não vão fazer bem para nossa pele, vão aumentar ali a tendência a linhas finas, a manchas. Então a gente vai ter que remover essa poluição, remover o protetor solar que a gente passou ali, que depois eu vou falar com você sobre isso. E tudo isso também, por exemplo, o protetor solar, ele tem uma característica de ser mais oleosa. Então ele é mais oleoso na nossa pele e para remover só com água, somente com gel de limpeza, muitas vezes a nossa pele não fica totalmente limpa. Vocês podem fazer um teste. Pega o gel de limpeza de vocês, lava ali o rosto e depois seca com a toalha. Ainda na toalha vai ficar um pouco de maquiagem, muitas vezes máscara de cílios. Então quer dizer que não foi muito bem removido. Normalmente o gel de limpeza sozinho ele não vai ser muito efetivo. E aí que eu indicaria uma água micelar. Vocês podem utilizar água micelar normal, tem vários tipos de água micelar, mas essa aqui eu queria trazer para vocês hoje porque ela é bifásica. Então ela vai funcionar como se fosse aquele óleo de limpeza, o conhecido cleansing oil, que ele tem tensoativos junto. Tensoativos são moléculas ali que vão formar aquela espuma depois, junto com o óleo. Só que muita gente não gosta de utilizar esse tipo de produto, porque a gente tem que aplicar aquele óleo no rosto, massagear ali, depois enxaguar. Então, essa água micelar eu achei uma proposta bem interessante, porque ela é bifásica, ela funciona como esses óleos de limpeza. A gente vai pegar um algodão em disco, aplicar aqui e retirar aqui no rosto, né, com movimentos circulares. Cuidado para não assim fazer muita força nesses movimentos, tá? Porque a gente pode acabar agredindo ali nossa barreira. Então, aplicar suavemente, agita antes de usar essa água para ela fazer a mistura ali das duas fases. E aí ela vai estar retirando com bastante eficiência, e eu gosto bastante dela, máscara de cílios, e também já começa a retirar o protetor solar, é muito boa. Então começamos a limpeza ali fazendo retirando ali o mais grosso, né? A maior camada ali de maquiagem. E aí depois a gente vai vir com um gel de limpeza, que alguns chamam de sabonete líquido. Quando eu falo gel de limpeza, é uma formulação que é muito similar ao sabonete líquido, tá? Para quem não tá familiarizado, para quem não costuma, ainda não assiste muitos vídeos em relação a isso, que eu falo bastante. Então, só para vocês entenderem. Eu sei porque eu tenho um vídeo onde eu falo sobre um gel de limpeza e algumas pessoas perguntam se tem que fazer o enxágue. Então, o gel de limpeza, quando eu falo, é como se fosse um sabonete líquido mesmo.
Aí a gente vai ali lavar o rosto. Eu trouxe essa opção da Bioderma pra vocês, que, como eu falei, procurei de custos menores. Ela tá R$ 35,90. Só que são 100 ml aqui nesse produto, daí eu já tenho uma opção ali com uma maior quantidade também. Ela é para reduzir a oleosidade, então caso vocês tenham pele mista, pele oleosa e gostam desse tipo de produto assim, é um produto que ele limpa sem ressecar a pele, sem deixar ela ali esticada, isso é bem importante. Então tem cobre e zinco na composição que ajudam a regular a oleosidade. Claro que o gel de limpeza ele fica pouco tempo na nossa pele, mas ele já ajuda ali também em relação a isso, é antimicrobiano, é uma boa opção. Todas essas opções eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Então é um link da Amazon, um link para compra segura, daí vai redirecionar vocês. E aí a outra opção para uma pele oleosa, eu gosto bastante assim quando tem ácido salicílico na composição. Ele caso vocês tenham aí a pele mista oleosa, é bem importante, ele é um beta-hidroxiácido, esse ácido salicílico, tá? Ele tem essas propriedades antifúngicas, antimicrobianas, então ele vai ajudar no controle da acne. E ele faz uma esfoliação no extrato córneo, aqui, da nossa camadinha mais externa da pele. Então ele acaba soltando essas células, removendo células mortas também. E isso faz com que os produtos que a gente vai aplicar depois, eles permeiem na nossa pele e eles tenham uma melhor performance, então que eles atuam de uma forma melhor. Por isso que é tão importante fazer essa limpeza, deixar a pele assim o mais limpa possível ali, sem produtos, para que nada interrompa esse processo e o tratamento que a gente vai fazer depois. E eu tô deixando essa opção aqui pra vocês porque é um tubo grande de 350 gramas e eu acho que é um dos melhores custo-benefício que a gente tem ali que tem hoje no mercado, tá? Ele dura, praticamente pra mim, dura 1 ano, um tubo desses, e ele rende muito, então eu gosto, mas não pra quem tem uma pele normal, uma pele seca ou sensível. Aí vai ter a próxima opção, que eu vou passar agora aqui pra vocês, que eles lançaram esse novo gel de limpeza. E ele tem um mix de tensoativos suaves, então, mas a gente precisa desses tensoativos para retirar as impurezas aqui do nosso rosto. E ao mesmo tempo que tem a glicerina e o PCA, que vão trazer uma hidratação. Então é um gel de limpeza que eu tô testando para trazer um vídeo para vocês, mas eu gostei muito. Inclusive quem tem pele oleosa, pele mista, todos os tipos de pele vão achar muito bom esse gel de limpeza. Eu tô gostando bastante, a minha pele é mista, então a oleosidade é nessa região T, e eu achei assim muito efetiva a limpeza dele, ao mesmo tempo já hidrata e não resseca. Achei ótimo assim. Então, como uma opção, tem meus cupons de desconto, caso no final ali vocês queiram, né? O Doutora Grace 5 dá desconto na compra de 2 produtos 5% e o Doutora Grace 10 3 produtos ou mais, tá? E aí, então, a limpeza seria essa etapa. Passou ali uma água micelar, pode ser um óleo de limpeza também, e aí depois o gel de limpeza. Vamos ver o que vocês estão aqui falando. A Sara tem Bioderma para pele seca também, ele é de uma embalagem cor-de-rosa, o rótulo assim. Ele é muito bom. Esses da Bioderma eu gosto bastante, porque eles limpam também de uma forma gentil, sem retirar muito a oleosidade. Ai, deixa eu ver, eu acho que não tá aparecendo as imagens pra vocês, agora que eu vi aqui. Não tava aparecendo as imagens, né? Ai, gente, desculpa, agora que eu vi que não tava aparecendo as imagens. Eu só vou voltar aqui os slides pra passar pra vocês. E agora eu acho que vai aparecer. Obrigada, quem falou, a Silvana. Live é assim, né? E a última vez eu não fiz com slides e eu acabei esquecendo ali de apertar o comando das imagens. Boa noite, Rafaela. Rafaela é membro aqui do canal também. Gente, olha só. Eu vou passar de novo aqui esse passo. Bom, nós tava aqui na água micelar. Essa é a água micelar, tá? Que eu tava falando pra vocês, que ela é uma água micelar bifásica. O valor dela é R$ 23,69. Agora eu tô vendo aqui.
23,69, então é um produto que vai durar bastante também, tá? Isso eu procurei trazer aqui pra vocês nos valores, assim. Já o gel da Bioderma, esse gel de limpeza é R$ 35,90, então, que nós tava falando. E o da Princípio, que ele tem 350 ml, é R$ 44. Então aqui tava, ó, se vocês quiserem fazer print também, eu gosto de trazer os slides assim pra vocês irem fazendo prints, tá? E aqui o outro gel de limpeza, que é o lançamento. Pra vocês diferenciarem, o gel de limpeza verde, que é o GL01, é pra pele oleosa. E o GL02, então, para todos os tipos de pele, principalmente peles sensíveis, para quem usa ácido à noite, como eu sempre falo ali, ou o retinol, por exemplo, também, que acaba sensibilizando a pele. Então, quanto menos a gente sensibilizar e mais hidratar ela, melhor. Melhor vai ser para nossa pele, inclusive para prevenção de rugas, linhas finas, tá? E aí, esse aqui, ele é indicado para todas as peles. Agora, voltando aonde eu tava... então, assim, ó, eu coloquei ontem na comunidade aqui do YouTube uma pergunta: qual que seria o produto favorito de skincare de vocês? Vocês colocaram ali protetor solar, quase 50%, foram 3.200 votos, bastante gente, né? Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa enquete. E depois vocês colocaram aqui o hidratante, e aí seguido do sérum. Realmente, assim, ó, a máscara facial é algo assim que não tem tanta necessidade da gente fazer o uso de máscaras faciais. Elas têm um valor um pouco mais agregado, ela não vai fazer um efeito melhor que um sérum de tratamento que a gente vai utilizar todos os dias. Então, realmente, assim, ó, tá bem legal, assim, a resposta. Ficou aqui uma votação bem interessante. E aí, o que eu tava pensando assim, vocês colocaram ali mais hidratante e depois sérum. Então, o que eu trouxe pra vocês agora? No próximo passo da rotina, seria hidratantes. Tem algumas opções ali de hidratantes que vocês já vão estar fazendo tudo em um produto só. Por exemplo, já vai estar hidratando, já vai estar tratando flacidez, rugas. Então, vamos ver aqui a primeira opção que eu coloquei na comunidade hoje de manhã, que eu tava preparando os slides pra vocês. Um produto que eu gosto bastante e o próximo ali eu gosto mais ainda. Esse aqui é a linha da Nivea de Bakuchiol. O Bakuchiol, ele atua como o retinol, de uma forma similar ao retinol, só que ele não tem tantos estudos comprovando, tá? Mas essa ação, o retinol, ele é o mais estudado em relação a isso. Só que o Bakuchiol eu acho interessante porque ele demonstra em alguns estudos, sim, que ele tem essa mesma ação do retinol em relação à firmeza, elasticidade, redução de manchas também, porque ele aumenta a renovação celular da nossa pele. Pra quem não sabe, a nossa pele, ela funciona assim, então ela vai se renovando, só que no decorrer da idade, essa renovação vai ficando mais lenta. E o que acontece é que a nossa pele vai perdendo o viço e o glow. E esses ativos, eles nos ajudam a deixar a nossa pele, então, mais macia, de uma forma bem efetiva. E a gente consegue ver resultados mais rápido assim. Eu gosto bastante desse tipo de produto. Então, é um produto que eu achei assim, que eu quis trazer pra vocês, tá? Que ele já vai hidratar, já vai tratar também. E na composição dele, o primeiro, eu coloquei só os componentes que são mais importantes para eu falar para vocês, tá? Glicerina é um ativo, ele também é conhecido como glicerol, um ativo que vai puxar a água ali do ambiente, do próprio cosmético e trazer hidratação para a pele. A manteiga, ela é suavizante, ela vai deixar a pele mais macia, com aquela sensação que logo depois que a gente aplica o cosmético, a gente já sente que ela ficou mais macia, assim. Então a manteiga, ela é muito importante para a pele madura, para prevenção também das rugas. E a Nivea é uma empresa que sempre traz a manteiga de karité, normalmente, né, nos cosméticos. Rícino, eu falei em um vídeo sobre o óleo de rícino e não sei se vocês assistiram, depois vocês podem dar uma olhadinha quando terminar essa live, porque tá nos últimos vídeos, assim, não foi o último, mas foi o anterior, se eu não me engano. E aí o óleo de rícino traz muitos benefícios para nossa pele, inclusive vocês podem adotar aí um dia na rotina o óleo de rícino à noite, ou um óleo de rosa mosqueta, também é uma sugestão, um plus, um adicional aí. E aí também, então, tem o Bakuchiol, que é essa substância que eles trazem aqui, e o hialuronato de sódio.
É uma molécula grande, é uma molécula que quando tem o sódio ali, quer dizer que é a molécula que vai hidratar de uma forma superficial aqui a nossa pele, mas é super efetivo também, tá? E o pantenol, que é suavizante e bem importante para recuperação. Então, por que eu trouxe ele? Eu achei um valor muito bom, R$ 58,45, para todos os ativos que ele traz aqui. São ativos simples, claro, óleo de rícino, manteiga de karité, mas o bakuchiol. Então ele vai trazer muitos benefícios. Eu coloquei redução de manchas também, mas assim, ó, com o tempo, né, lentamente, ele não é um produto específico para clareamento de manchas, mas ele vai trazer como um resultado final isso. Estimula o colágeno em 4 horas, ele fala, claro que tem muito o marketing em questão a isso. Eu diria assim que claro que a gente não vai ver resultados assim em 4 horas, o que a gente consegue ver no momento da aplicação, já em algumas horas depois é que a pele ficou bem hidratada, e isso é bem importante. Então é um produto que faz um tempo já que ele foi lançado, mas eu sempre trago ele como um destaque porque é um produto muito bom. Vocês já conheciam, já usaram? A Silvana tá dizendo que o dela chegou, que vai usar pela primeira vez e tá ansiosa. A Jéssica tá dizendo que a Oceane tem um hidratante com o ativo bakuchiol. E a Nivea, inclusive, lançou um sérum, que eu também trouxe uma resenha faz pouco tempo aqui pro canal, com bakuchiol. Só que daí o que acontece ali é que ele não vai ter essa manteiga de karité, por exemplo, com uma base mais hidratante. Então, esse aqui, talvez ele vai estar mais concentrado, a Nivea informa que está mais concentrado de bakuchiol aqui no sérum, por exemplo, que eles lançaram. Mas aí, aqui a gente pode, de repente, ter um resultado mais lento, mas ele já traz essa hidratação, então ele vai ter um resultado bom também. Porque a manteiga de karité, ela vai ajudar muito nas linhas finas. Uma pele seca é uma pele que vai ter mais linhas, mais rugas, e uma pele mais hidratada não. Uma pele mais cheinha de água ali, ela vai aparentar menos e vai fazer esse tratamento anti-rugas. Paloma, ele vai ajudar sim nas manchas de espinha, mas com o tempo, claro que toda mancha de acne, ela vai clareando com o tempo. Se a gente usar somente o protetor solar durante o dia, essa mancha ela vai desaparecendo, porque pela renovação já automática ali da nossa pele, mas ele ajuda sim. No caso de essa dúvida em relação ali da Paloma, mancha de espinha, eu vou trazer depois um outro produto que, junto aqui como uma sugestão, que é o mandélico, a gente já vai chegar lá. Aí que vai trazer uma forma mais efetiva de clareamento dessas espinhas. Então vamos pro próximo agora, que é um que eu gosto muito. E de repente vocês já viram eu falando aqui, mas eu vou só reforçar ele também. E aí depois a gente tem tratamentos mais efetivos e mais intensos ainda para quem já tá aí num nível mais avançado da rotina. Mas para quem tá começando, é bem interessante começar com esses cremes que tem os ativos junto e que já trazem a hidratação, para começar de uma forma mais prática. Eu não sei se vocês já utilizam cosméticos aí na rotina de skincare de vocês. A Neia tá perguntando se pode usar esse creme aqui de bakuchiol ou outro bakuchiol em cima do sérum de peptídeo. Sim, pode ser utilizado. Então, primeiro, numa ordem do mais fluido pro mais grossinho, então seria o sérum primeiro e aí depois o creme. Mas pode ser utilizado sim. O sérum de peptídeos, para quem não conhece, eu fiz uma live anterior somente sobre como alternativas ao Botox, falando sobre o sérum de peptídeos. Ele vai ativar alguns receptores na nossa pele e essas ativações vão aumentar a produção de colágeno. Eu gosto bastante e sem contar que ele hidrata muito também. Quem tem melasma pode utilizar sim. Ele não é específico um tratamento para o melasma, mas ele fazendo essa renovação, hidratação, com certeza vai ajudar bastante também. Vamos ao próximo então. Esse tratamento aqui é o Laser X3 Revitalift da L'Oréal. Ele também não é novidade, mas eu gosto muito dele, eu gosto de como ele deixa a pele macia, como ele trata as linhas finas também. Então, os pés de galinha, né, aqui assim, eles são suavizados com esse cosmético. O contorno, ele fica definido e a pele mais densa a partir da quarta semana. Então, a gente tem esses efeitos muito a partir da quarta semana, assim, mas o efeito de hidratação é muito instantâneo. Eu gosto
desse cosmético. Ele pode ser utilizado durante o dia, durante a noite, ele não tem proteção solar junto ali na composição, mas depois a gente vai aplicar ainda um protetor solar. Então, tudo certo em utilizar ele, tá? Na rotina do dia e na rotina da noite. Cristiane disse que tá com pés de galinha e precisa muito. Então, todos esses tratamentos, eles vão ser bem efetivos. Inclusive esse aqui, ele é muito bom. A Jéssica tá dizendo que já usou e amou, só não gostou do sensorial, mas ele é ótimo. Eu gosto, Jéssica, da essência dele, assim, e de como ele fica na pele. Claro que ele não fica totalmente sequinho, mas uma alternativa a isso, assim, é passar e dormir já, porque daí a gente não vai se incomodar também, né? Porque muitas vezes a gente toma um banho, passa e fica fazendo outras coisas, né, outras tarefas aí e acaba sentindo ali a pele, acaba incomodando. Mas ele não é um cosmético que fica pegajoso, assim, a gente sente que ele tá aqui, que ele tá trazendo hidratação, uma certa umidade, assim, pra pele, eu gosto bastante dele, mas uma alternativa, então, seria passar e dormir. Ele já tem ali o ácido hialurônico também na fórmula, então não precisaria passar um sérum de ácido hialurônico antes. E esse ativa ali o Proxilane atuando nessa diminuição de rugas e hidratação. Eu acho uma fórmula muito boa. R$ 64,90 o valor dele. O pote é de vidro, eu tenho ele aqui. Não sei se vai dar pra ver. Eu tenho ele aqui do ladinho, é esse aqui. Aí eu acho muito bom, assim, esse eu acho muito bonito também. E eu gosto de utilizar ele, eu sempre passo o meu sérum de retinol à noite. E aí eu passo ele e ainda faço uma massagem com a minha pedra de gua sha. Então é um ritual aí da noite, mas não precisa ser assim, todos esses passos. A minha ideia hoje é simplificar pra vocês, tá? Só limpar muito bem a pele pra ela receber esses ativos aqui. Aí agora a gente vai passar por um tratamento que tem mais evidência, então, que é o retinol. Eu trouxe uma alternativa pra vocês, caso vocês já usaram aqueles cosméticos ali, ou a pele de vocês é bem resistente e vocês já querem começar com retinol. Essa opção aqui, ele é a metade da concentração do que o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Então seria uma alternativa pra começar a usar. Ele já tem também ácido hialurônico na fórmula, por isso que eu trouxe. Para rugas mais profundas, então, uma pele mais madura. Inclusive, retinol é um ativo que peles que têm tendência à acne também podem usar e vão se beneficiar bastante com isso. E no primeiro uso eu coloquei aqui pele mais macia, que é o que a gente sente no momento já da aplicação. Eu gostei bastante desse retinol aqui. É utilizado somente à noite, gestantes não podem utilizar. E deixa eu ver o que mais. E aí, se vocês estão começando a usar ele, podem utilizar primeiro um creme hidratante antes, fazer aquele método sanduíche. Então, para não ter o primeiro contato, caso a pele de vocês não sabem ainda como é que ela vai reagir, se vocês nunca utilizaram o retinol, para começar o uso então aplica primeiro um hidratante, depois aplica ele, que daí ele vai agir de uma forma mais suave. E ainda depois pode aplicar um hidratante de novo. E também começando aos poucos, né? Uma vez na semana, daí depois na outra semana, 2 vezes na semana, mais espaçados. E aí, caso vocês já tenham uma pele bem resistente, aí bem tranquilo. Eu coloquei esse aqui como uma opção de... Ele tem 0,15% de retinol. E o Boticário também tem uma opção de retinol nessa porcentagem menor. O Boticário, ele traz as 2 opções, se eu não me engano, ou tem 3, mas acho que são 2, o mais fraco e o mais forte. E aí o mais forte ainda, então, seria esse retinol aqui da Principia. Eu trouxe ele porque hoje eu tava olhando na Amazon, ele é um dos mais vendidos ali, porque ele tem um ótimo custo-benefício. Ele traz resultados e a ideia do vídeo hoje é trazer pra vocês um tratamento efetivo com um menor custo, né? Então ele traz resultados, vocês sentem elasticidade, firmeza com o uso, é muito bom, o viço também melhora bastante, mas ele é um produto potente. Então, caso vocês ainda não utilizaram nenhum produto com retinol, começa devagar, principalmente com esse aqui. Não precisa nem começar com outro, poderia só começar com esse aqui já, aplicar uma camada de hidratante, depois aplicar ele, fazer todo esse, assim, pra pele ir acostumando, todas essas etapas, tá? Pra pele ir se habituando. E aí, não sei se vocês já usaram, podem ir deixando aqui.
A Maria tá perguntando como fica o Bakuchiol com a vitamina C. Eu indicaria vocês a utilizarem o Bakuchiol à noite e a vitamina C durante o dia antes do protetor solar. Então, porque a vitamina C, ela é bem efetiva durante o dia. Ela ajuda a fazer a proteção da nossa pele, ajuda na ação antioxidante e vitamina C é um glow que deixa um glow na pele muito bonito. Mas a gente já fala ali sobre isso. Aí vocês podem ir deixando aqui no chat, tá? Esse usa à noite para dormir. Helenice, somente à noite. O retinol somente à noite, tá? O da L'Oréal, a Jéssica tá perguntando se tem uma versão mais gentil para quem tá começando. O retinol, Jéssica, da L'Oréal. O retinol da L'Oréal tem uma forma mais gentil, sim, que é a versão deles durante o dia. Que eles têm o Revitalift Pro Retinol, que é um potinho como se fosse esse aqui. Só que ele tem uma versão anterior ao retinol. O retinol ele precisa passar por transformações até chegar a ácido retinóico, que é o que realmente faz o efeito aqui na nossa pele. Então, o retinol por si só ele já é suave, mas tem muita gente que não tolera. Mas ele é bem mais suave que o ácido retinóico, que é o medicamento. Então, a L'Oréal trouxe uma versão dia dessa linha deles aqui, Revitalift Retinol, que é um tipo de retinol que pode ser utilizado durante o dia, mas ele é bem fraquinho. Mas ele traz uma hidratação boa. Para quem quer começar, não utilizou ainda nenhum produto específico assim, também é uma opção. A Isabela disse que está usando a niacinamida, e o bom da niacinamida é que pode ser utilizado tanto durante o dia quanto durante a noite. Então é um produto bem versátil, que traz hidratação, melhora do viço também, ele vai potencializar a ação antioxidante e vai trazer clareamento de manchas, ele é muito boa a niacinamida. A Lígia está perguntando se o sérum não agride o melasma. O retinol, se vocês nunca utilizaram e colocarem assim uma quantidade grande e sem passar hidratante, ele pode sim piorar o melasma, porque o retinol ele pode sensibilizar a pele, e tudo que pode sensibilizar a pele também pode piorar o melasma. Então, por isso que é bom começar bem devagarinho. Eu li que a Silvana chegou aqui, eu falei, bem-vinda, Silvana, que bom que chegou. A Cookie acordou. Então, posso usar marcas diferentes em skincare? A Sandra tá perguntando. Coquinha. Ó. Quer participar da live. Sandra, sim, pode utilizar. Deixa eu só ver se ela vai parar aqui. Pode ser utilizado, não tem problema nenhum em utilizar diferentes marcas, tá? Na rotina de skincare. Deixa eu só tirar a Coquinha aqui. Vamos ver se ela para. Ela acordou, ela deve ter escutado algum barulho. Não tem problema nenhum, assim, é um mito achar que a gente tem que comprar a mesma linha toda, da mesma marca, não tem problema nenhum. Vocês podem achar um gel de limpeza que vocês se habituaram ali, que gostaram muito dos efeitos, dos benefícios, aí adotem esse gel de limpeza ali para a vida de vocês. Inclusive eu gostei bastante desse lançamento ali da Princípio. E pode utilizar um hidratante da L'Oréal ali. Eu, por exemplo, utilizo esse aqui com o retinol ou o Granactive, aí tanto faz, então não tem problema nenhum. O que é importante são os ativos, mas também se quer ficar com a linha inteira, também é uma alternativa. Só que daí acaba se repetindo muito os ativos. Eu gosto dessa ideia de trabalhar em diferentes pontos, então o Proxilane vai ali estimular o colágeno de uma forma e o retinol de outra, então por isso que eu gosto de utilizar diferentes ativos. Se a gente vai comprar toda a linha Revitalift Retinol, por exemplo, a gente vai estar estimulando sempre da mesma forma, usando o gel de limpeza, que tem o mesmo benefício do creme, por exemplo, então não precisa se repetir todos esses ativos. A questão do gel de limpeza, que eu me lembrei agora também de falar pra vocês, é que vocês não precisam se preocupar assim, esse gel de limpeza aqui tem vitamina C, então ele vai me trazer benefícios. Porque assim, a vitamina C que tá no gel de limpeza, ela vai ficar em contato poucos minutos. Então,
não tem necessidade de pagar mais caro um gel de limpeza por causa disso. O ácido salicílico já é diferente. Ele estando no gel de limpeza, ele ajuda um pouquinho a dissolver os cravos, porque ele é lipossolúvel. Então, eu gosto de massagear o gel de limpeza com ácido salicílico nessas regiões aqui que eu tenho mais cravinhos. E aí, como minha pele é mista, eu não passo muito nessa região aqui. Eu passo mais a espuminha ali, porque eu já limpo antes com uma água micelar, por exemplo, pra tirar o protetor solar, mas aí a gente concentra o ácido salicílico aqui nessa região. E aí, no caso da pele normal, pele seca, procurem algo que tenha hidratação. Se ele traz uma hidratação maior, ele não vai ressecar a pele, ele vai trabalhar ali junto com os tensoativos, então vai ser uma forma mais suave. Já me perguntaram também a diferença do retinol e do Granactive, que tem o da Principia. Qual é que é a diferença? Então, os dois vão atuar assim da mesma forma, estimulando colágeno, melhorando o viço, tratando rugas profundas, mas o Granactive ele veio com uma proposta para ser utilizado em peles sensíveis também e com rosácea. E aí muitas de vocês me falam que começaram a utilizar depois que eu falei sobre o Granactive e não tiveram problemas nenhum. O Granactive ele vem com essa proposta de ser um pouco mais suave, menos irritante, como o retinol é um pouco mais irritante, e aí com os mesmos benefícios. Então seria uma alternativa para vocês que têm uma pele mais sensibilizada, mas também tem que começar devagar, assim, também incluir da mesma forma como eu falei antes para vocês ali, 2 dias na semana, intercalados com hidratante. Então já vamos pro próximo, que é o Granactive que eu coloquei aqui para vocês então. E aí eu quis incluir mais uma etapa que muitas vezes vocês me pedem. Eu quero fazer uma live específica falando sobre ácido com vocês também, ou um vídeo, depende, né, o que ficar melhor pra vocês. Mas eu coloquei aqui, por exemplo, a Principia tem um kit. Tô indo muito rápido, vocês podem ir me falando, tá? O kit aqui, Granactive com ácido mandélico. Vocês não vão utilizar os dois juntos na mesma rotina todos os dias, vocês nunca vão utilizar juntos, tá? E a ideia é a seguinte, o ácido mandélico entrando ali como um clareador e como ele fazendo uma renovação celular aqui da nossa pele, para que no outro dia a gente aplique o Granactive, na outra noite, no caso, né? E ele haja de uma forma melhor, porque aí vai ter saído aquelas células mortas ali e o Granactive vai conseguir permear melhor, vai conseguir trabalhar melhor. Então, é interessante fazer uma esfoliação química, no caso aqui. Existe a esfoliação física, que particularmente pro rosto eu não gosto, que são aqueles grânulos ali, que a gente faz a remoção de células mortas. Eu gosto de um ácido assim, uma vez na semana, uma noite, para fazer essa renovação celular. E aí existem diferentes tipos de ácido. Eu gosto do glicólico, a minha pele se dá super bem com ele. Ele tem mais benefícios ainda de estimular a produção de colágeno e clareamento de manchas. Só que o glicólico, por ele ser pequeno, ele entra mais rápido aqui nas camadas da nossa pele e pode ser um pouco irritante. Então o glicólico, vocês têm que ver se a pele de vocês é resistente, se ela é sensível, nem pensar em glicólico. Mas é um ácido que eu gosto, então eu utilizo domingo à noite um ácido glicólico para fazer essa renovação para a semana. Eu vejo assim, então pra gente conseguir memorizar isso. E aí depois dos outros dias vai colocando o Granactive todos os dias. Por exemplo, aí se vocês têm uma pele sensível, o lático ele é uma opção mais suave, mas que assim como fala ali na embalagem do sérum, ele vai melhorar a tonalidade e textura irregular, perda de viço. Então, assim, quando a pele, a gente vê que não tá com aquele viço bonito, ajuda bastante o lático na pele sensível e ajuda a clarear manchas, esse ácido lático aqui, o mandélico também, mas aqui com uma diferença, então, o mandélico atuando muito bem em peles oleosas, ajudando nesse controle da oleosidade, ajudando nas acnes também ali. Então, para quem que é o público do mandélico? É a pele oleosa. O ácido lático é a pele mais sensível e o glicólico é a pele que é bem resistente. O glicólico, pra mim, assim, é o mais efetivo em relação a isso, a deixar um viço bonito. Mas tem todas essas opções para os diferentes tipos de pele, assim. A Jéssica tá perguntando se pode passar o Granactive ao redor dos olhos. Sim, pode passar, só que com esse cuidado de passar uma camada de hidratante antes, até
a pele ali ficar mais acostumada, porque ela é mais fininha, essa pele aqui, mas ela pode ser acostumada, sim, a utilizar esses produtos. Existem muitos produtos específicos para a região dos olhos que tem o retinol, mas eles vêm com uma base mais hidratante junto, numa concentração menor, então passar bem pouquinho nessa região, só arrastar um pouquinho, e antes um hidratante vai ser bem efetivo. Deu para entender essa questão dos ácidos? Uma vez na semana e para cada tipo de pele, vocês me perguntaram esses dias e eu incluí aqui então. Mas isso é para uma rotina mais avançada, tá? Então vocês vão vendo assim, se vocês nunca utilizaram nenhum produto, aquele hidratante ali do início da live vai ser ótimo para começar os cuidados. E aí depois o sérum, vocês podem notar que eles vêm numa concentração maior de ativos. Os cremes, eles não dizem a quantidade de ativos, né, a concentração, porque ele tem uma concentração menor, mas ele vai ser efetivo sim, por causa do conjunto de ativos. E aqui a gente tem aquele ativo, somente aquele ativo trabalhando. E vocês podem ver aqui princípio, e tem outras marcas, vocês podem procurar ali no Google, ácido lático, né, de outras marcas também. Aqui é só uma opção uma marca que eu gosto, que eu utilizo, né, então, mas vocês podem utilizar essas informações que eu tô passando aqui pra vocês pra outras marcas também, né, fica como um guia aí, vocês podem ir anotando e fazendo print. Mas aí se deu pra entender, mas eu quero fazer uma live bem específica falando sobre os ácidos também. Mas o arbutin é uma substância clareadora muito boa, assim, para clareamento de manchas, a própria renovação celular que eles vão trazendo, mas eles colocam junto aqui cógico, arbutin, são substâncias clareadoras muito boas. A Luciana tá dizendo que tem a pele oleosa e não sabe qual seria melhor, ela tem 47 anos, então por uma pele oleosa, o retinol é muito bom, ele ajuda a diminuir inclusive a oleosidade para quem tem essa oleosidade, e o retinol é bem efetivo. Aí pode ser o Granactive, que é mais suave, para quem nunca utilizou, pode ser o retinol mesmo, que esse retinol aqui que é bem potente, tem que começar devagar, e lembrando que são só umas 3 gotinhas, tá? Não precisa aplicar muito, então esses produtos eles tendem a durar bastante. Pode ser esse aqui também, que ele tem já uma base mais hidratante, ele é mais fraquinho, ele atua... Todos esses aqui atuam muito, muito bem em pele oleosa. E aí, esses aqui, eles têm uma base bem hidratante, então para uma pele já normal, seca, pode ser oleosa também, se vocês não se incomodam com isso, mas a pele oleosa, eles não vão provocar espinhas também, mas o que é muito efetivo em pele oleosa é o retinol, e muito também o mandélico, ajuda bastante, uma vez por semana, é bem efetivo. Helenice perguntando um produto específico para os olhos, eu não trouxe nenhum hoje, mas eu vou trazer opções para vocês. Existe um que é muito efetivo para a área dos olhos, que é de uma marca coreana, que eu não tô lembrada agora. Ele tem retinol na formulação. E se alguém conhece, pode colocar aqui no chat, eu não me lembro o nome. Esqueci. Eu falei numa outra live já também dele. Então ele é bem efetivo, tem retinol junto. E agora vamos falar da rotina do dia. Depois a gente vai só relembrar ali, daí que eu fiz organizei assim quais produtos utilizar. A rotina do dia, basicamente, o que a gente vai fazer é limpar e proteger. À noite a gente vai tratar e durante o dia a gente vai proteger para que essa pele que está se renovando ali, ela não se manche novamente, né, para que essas rugas elas não surjam novamente. Claro que, né, que nem eu falei no início da live, o envelhecimento ele é inevitável, mas a gente pode envelhecer com essa pele mais saudável, mais bonita e que a gente olhe no espelho e se sinta satisfeitos, né? Satisfeitos também. Jéssica, é o roxinho, sim. Esse da área dos olhos. Deixa eu falar pra vocês aqui. Aqui, ó. Eu pra nomes. É Sun By Me, a marca. Ele tem triplação retinol intenso. Eu não sei daí aonde compraria, assim, sites. Eu não tenho referência, assim, em relação à compra, né, mas acho que tem Shopee, mas ele é bem efetivo, assim, a formulação dele é excelente.
Mas eu vou trazer versões brasileiras também pra vocês, e aí fica então uma sugestão pra uma próxima live. Então vamos lá, rotina do dia, limpeza. Vocês podem fazer a limpeza durante o dia somente passando uma água no rosto, uma água gelada. Nunca usem água morna, porque a água morna ela vai retirar ainda mais a oleosidade, vai prejudicar muito a barreira da nossa pele, e a gente não quer isso. Então de manhã vocês podem, não tem assim, mesmo que vocês utilizaram ácidos, não tem problema nenhum. Aplicar uma água ali no rosto, né, massagear e secar com movimentos bem suaves assim, tá? Não esfreguem assim o rosto de vocês para não sensibilizar. Então sempre cuidar, passar a toalha assim delicadamente. A limpeza pode ser feita então com gel de limpeza também, caso vocês queiram. Eu gosto assim de fazer com gel de limpeza esse ali que eu tô utilizando agora, que da princípio é para peles normais e sensíveis e todos os tipos de pele. Então eu aplico na minha mão, só aperto uma vez, assim, bem pouco produto. Aí na água mesmo eu faço uma espuma e aí eu lavo o meu rosto, tá? Então de uma forma bem suave mesmo, não tem essa necessidade de esfregar muito ou passar muita limpeza, e nem precisa água micelar da manhã, tá? Não precisa. Então fiz a limpeza, aí a gente vai proteger. Para proteção, eu quis também trazer para vocês protetores solares com valores acessíveis, porque é algo que a gente vai utilizar todos os dias. E eu encontrei esse aqui da Anasol, que ele é muito bom. Ele tem 60 gramas, R$ 33,79. Ele tá em um bom custo-benefício. Ele tem a argila, que reduz a oleosidade da pele, então para quem tem pele oleosa vai gostar bastante desse protetor solar aqui. Ele tem só elogios ali na Amazon, se vocês descerem depois o link, darem uma olhadinha. Ele não deixa rastro esbranquiçado, ele não fica esbranquiçado. E também ele tem aloe vera, que é muito calmante para a pele, assim como a vitamina B5. Ela também é calmante, restauradora, e aí caso vocês utilizarem ali retinol à noite, é importante. E eu não quis trazer aqui pra vocês uma rotina complicada. Então, de manhã lavar o rosto e passar o protetor solar é o essencial e é o que a pele precisa. E como os protetores solares, eles já têm alguns ativos ali hidratantes, então somente ele já vai trazer junto uma hidratação e proteção para a nossa pele. Então, eu quis simplificar o máximo possível. Esse aqui é FPS 50. Que é um FPS aí muito bom, caso a gente não aplique. Por que aplicar um FPS maior? Caso a gente não aplique a quantidade suficiente, a gente vai estar pelo menos aplicando ali um FPS 30. Mas qual é que é a quantidade suficiente? Então a gente mede mais ou menos pelos dedos, aqui 3 comprimentos de dedos, né, para rosto e pescoço. A Luciana tá falando que usa o protetor solar Helioderme, ele é ótimo, a pele dela é oleosa e ele é baratinho também. É muito bom, realmente, assim, ó, tudo que é protetor solar, se tá escrito na embalagem que é protetor solar, ele foi testado e aprovado pela Anvisa, então vocês podem usar sem medo que ele vai proteger. Aí, cremes hidratantes que tenham FPS acoplado, não é a principal função dele proteger. Então, ele não foi testado para isso. E por isso que eu nunca trago aqui para vocês. Normalmente eu não trago, né? Esse hidratante aqui, ele tem um pouco de FPS. Esse FPS que tem ali, ele não vai trazer a proteção que é importante. Principalmente aquela proteção contra os raios UVA, que são aqueles que entram mais profundamente na nossa pele, quebram o colágeno e deixam ela flácida e enrugada. Então, por isso que eu trouxe aqui já o protetor solar. E falando ali que é protetor solar, mesmo que é baratinho, ele vai proteger e coisa boa que foi muito bom para sua pele. Inclusive tem os que são muito bons também, os da Needs. Eles têm um valor muito bom e eles são ótimos produtos. Tem com cor, tem sem cor, para peles maduras também. Eu tenho um anti-oleosidade, tá aqui. Eu tenho um que é anti-oleosidade FPS 70 com cor, ele tem niacinamida, vitamina E, são ótimos também esses aqui e tem um bom custo, assim, um valor bem bom. E ele tem 40 gramas. Esse aqui, a Anasol, ele tem 60 gramas, então vai durar mais também, né? A Jéssica tá dizendo que a Helioderme esfarelou com ela. Uma pena.
E aí também depende muito do que é utilizado antes. Pode ser que, dependendo do creme, do hidratante que a gente utilize antes ou do sérum, o próximo produto de repente vai esfarelar mesmo. Ou é por causa dos ativos que estão ali, que normalmente são utilizados para conter a oleosidade da pele, então às vezes eles acabam esfarelando um pouquinho também. Mas se esfarelou, ele não tá protegendo daí, porque esses rolinhos, eles são a proteção solar que deveria estar na pele, mas tá saindo em forma de rolinhos. Então tem que reaplicar e procurar outro, né, se caso esteja acontecendo. Mais uma opção que eu achei muito interessante, que é um ótimo também protetor solar, e ele faz um conjunto muito bom com o outro ali que eu mostrei antes pra vocês, caso vocês tenham a preferência de utilizar tudo da mesma marca. Esse aqui, ele tem 40 gramas, vocês podem ver que daí esse aqui tem 60, né, e é quase o mesmo valor. Ele diz aqui uma ação anti-rugas. Não se preocupem com isso durante o dia, porque a gente tá fazendo o tratamento durante a noite, e durante o dia a ação anti-rugas qualquer protetor solar vai trazer, se ele vai proteger a nossa pele. Ele também tem um FPS um pouco menor, para vocês observarem isso. Aqui a gente pode ver que o Anasol, ele tá saindo, ele tá mais em conta, porque ele tem um FPS maior e tem mais quantidade dentro. Mas eu quis trazer também porque a L'Oréal tem produtos ótimos. Então eu gosto sempre de trazer também isso. Ele tem uma fórmula, aqui no caso com o hialurônico. Ele é um hialurônico de um peso maior, que traz uma hidratação superficial e não em camadas mais profundas, né? Ou preenche a pele com hidratação, assim, não é aquele preenchimento, né? Mas ele vai trazer uma hidratação, então, para nossa pele, o que é um a mais aí do protetor solar, que eu achei interessante, assim, por isso que eu quis trazer para vocês. Ele tem com cor também, tem várias opções, não sei se vocês já utilizaram, querem compartilhar aqui a experiência. Amor de Mãe tá perguntando aqui se ela tá dizendo que tem melasma e quer saber se o retinol é bom pra clarear o melasma. Daí, como eu falei antes, ele vai ser bom se a pele de vocês não sensibilizar, porque tudo que sensibiliza a pele piora muito o melasma, tá? Então, começando lentamente, aplicando antes um hidratante, fazendo assim a pele ir se acostumando, depois vai ser bom porque vai aumentar a renovação celular e vai melhorar a firmeza. Uma pele com melasma também é uma pele que tem mais, muitas vezes mais flacidez, né, naquela região. Então ele sim vai trazer benefícios se utilizado de uma forma correta. Então vamos ver o que mais. Eu trouxe um Nivea também. Esse protetor, eu tenho ele também. Ele é este aqui, ó. Ele é o tom uniforme com cor. Eu trouxe ele porque eu uso, gosto também de usar. Normalmente eu trago produtos que eu uso e gosto, tá? Pra vocês. Então ele é um protetor solar fácil de espalhar, não fica esbranquiçado. Ao mesmo tempo ele tem uma cor, que eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas é uma cor que a gente não escolhe ali no momento da compra. Ele não é tão líquido. Ele é mais consistente. E essa cor, ela vai ficar bom em todos os tons de pele, ó, porque ela é como se fosse universal, assim, a gente espalha e ela meio que some ali, mas ao mesmo tempo ela ajuda a disfarçar um pouquinho manchinhas, mas é bem suave. Então eu gosto dele, assim, gosto bastante dele. Tem um cheirinho, assim, tem uma essência que eu gosto também, e ele não fica, assim, pegajoso na pele, fica bem sequinho, gosto bastante. E pode ser utilizado em todos os tipos de pele, como diz ali. Uma pele oleosa, uma pele mista, seca, normal, todas as peles vão gostar. E ela tem 50 gramas, quase 50 reais aí, então eu achei um custo-benefício interessante também. Aí eu trouxe algumas sugestões de rotinas pra vocês. Por exemplo, o Revitalift, a gente pode utilizar ele tanto durante o dia como durante a noite, então é um produto coringa bem interessante, vai atuar ali em rugas, flacidez, hidratação. É um produto que é bom, eu gosto de produtos que a gente pode utilizar em várias rotinas. O gel de limpeza também pode ser utilizado ali, então, nas duas rotinas. E aí eu trouxe aqui a opção do protetor solar já para combinar ali com o L'Oréal, mas não necessariamente precisa. Mas o L'Oréal da noite trazendo o hialurônico, né, com
o ativo ali, o Proxilane. E aí, durante o dia, o ácido hialurônico junto de novo para fazer hidratação. Esse kit aqui, por exemplo, ficaria R$ 142,99, R$ 143 aí. O gel de limpeza vai durar muito. E os outros produtos, não tanto, né? O protetor solar é algo que a gente tem que acabar comprando aí todo mês. Então, só para vocês terem uma ideia aí de rotina, de valores, uma sugestão. Todos os tipos de pele, tá? Ele não vai atuar tanto em clareamento de manchas assim, mas ele vai ajudar bastante. Outra sugestão de uma rotina mais avançada agora seria o retinol somente à noite. Protetor solar, aqui são produtos Principia, né? Protetor solar durante o dia. E aí o gel de limpeza aí nas duas rotinas. O protetor solar da Principia eu não trouxe pra vocês antes. Eu já trouxe uma resenha aqui no canal. Ele tá R$ 39,00, 40 ml, então é também ele fica o mesmo valor, R$1 o ml praticamente, né? O mesmo valor que esse aqui, por exemplo. Então vai muito da preferência de vocês. Ele tem a niacinamida também, que é um ativo que hidrata. E apesar dele falar ali que ele faz um controle de oleosidade, eu acho que ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele, porque a niacinamida, ela vai controlar. Ela, no caso de uma pele normal que não tem essa oleosidade ali mais descontrolada, ela vai atuar como um hidratante, como também ajuda no clareamento de manchas. Eu achei bem versátil esse produto. Aí fica essa rotina assim, à noite ali então o retinol e durante o dia protetor solar. É uma rotina bem enxuta, tá? Aí, com o desconto, eu apliquei desconto ali porque são 3 produtos, aí fica R$ 123,30. Mais uma sugestão, então, seria o Granactive 6 noites, o Mandélico 1 noite, separado, sem o Granactive, para fazer a renovação celular. Então essa é a rotina mais avançada. Os sérums, eles duram bem mais, tá? Eles duram bastante. Aí R$ 195,30 com o desconto. Aí eu coloquei ali para vocês saberem, né, que é durante o dia e durante a noite, ali com o sinal, caso vocês queiram fazer um print. Aí vocês podem aproveitar para fazer esse print. Mais uma sugestão agora com produtos da Nivea. Lembrando que o gel de limpeza vocês podem utilizar o que vocês têm na casa de vocês e que vocês gostam, tá? Deixei só esse ali como um exemplo. Aí, a sugestão da Nivea, então, o Kumbakukiol, para ser utilizado à noite. Não tem problema em utilizar ele durante o dia se vocês têm uma pele que é mais seca. Vocês podem aplicar durante o dia, o ativo Bakuchiol ele pode ser usado durante o dia também. Só que a Nivea optou por fazer 2 potes, assim. Um que é da noite e o do dia com proteção solar. Só que eu não gosto deles, assim, que tem proteção solar, porque eles não são suficientes, eles não são protetores solares. Então, pode comprar somente a versão noite e utilizar durante o dia e durante a noite. Eu coloquei ali o símbolo da noite, tá? Pra também não complicar vocês. E aí o protetor solar eu botei essa opção ali então da Nivea que eu gosto bastante. Então das rotinas é isso, eu posso até voltar algum slide aí caso vocês queiram. Deixem um like aqui pra mim, tá? Não esqueçam. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link pro meu e-book, eu vou deixar um desconto de 50%, ele fica eu acho que R$25. E ali vocês vão ter sugestões de produtos, inclusive tem pra área dos olhos que vocês me pediram. E aqui fala sobre tônico, se realmente ele é necessário ou não. É um e-book, então é um livro digital, onde o link ele vai lá para Hotmart, caso vocês tenham interesse, vocês vão ter o PDF. E aí vocês podem consultar ali para pele oleosa, pele madura, tem várias opções de produtos, é mais como um guia aí. E eu quis trazer também para vocês que eu fiz esse e-book, tá? Ele é um e-book já que eu fiz ano passado, então... Eu sei que muitas de vocês já têm, mas só pra quem é novo aqui no canal e não conhece ainda, eu gosto sempre de lembrar. Então deixa eu voltar. Se vocês quiserem, eu posso voltar pra algum slide específico, tá? A Jéssica tá dizendo que o da Principia deixa ela branca. O da Principia, ele fica um pouquinho esbranquiçado, só que ele sai aquele rastro que fica esbranquiçado, assim, pra mim, né? Mas depende. Pode ser que fique um pouquinho também. Esse esbranquiçado que tá deixando é do ativo que reduz a oleosidade da pele. Então, por isso que tá ficando assim. Em algumas peles, outras pessoas gostaram, então vai muito ali da experiência, né?
E aí, clareou um pouco sobre a rotina? O segredo, então, de acordo com o título dessa live, é a constância, tá? A gente não vai ter os benefícios nos primeiros dias, mas com certeza, utilizando todos os dias, a gente vai ter ótimos benefícios e aquela pele com glow, com viço bonito, melhora da firmeza. A constância é realmente o segredo aí pra rotina. Utilizar produtos que realmente funcionam e incluir um dia um ácido ali, de acordo com a nossa pele, vai ajudar bastante também, incluir ele durante a noite. Eu gosto ainda durante o dia de incluir uma vitamina C, mas como eu trouxe uma rotina enxuta pra vocês, eu não coloquei ela junto. Mas a vitamina C, ela traz um glow e um viço muito bonito pra pele. Tem muitas opções hoje, tem vitamina C do Boticário, a própria Principia tem. Eu uso a em pó da Principia, mas ela é um pouquinho mais complicada de utilizar, porque a gente tem que fazer a diluição. Mas hoje o que mais a gente tem estudo em relação até rugas, melhora de rugas, é com a vitamina C pura. SkinCeuticals tem a vitamina C pura também, é muito boa, só que ela é mais cara, assim, mais salgadinha, e vai de acordo com o orçamento de vocês. A Elaine tá perguntando sobre os produtos da Panvel, eles são ótimos, eu já usei sim. Eles têm a mesma linha, bem parecida assim, né, da Princípio, eles têm o retinol, tem os sérums, assim, de tratamento, eu gosto bastante. Helenice, eu que agradeço vocês por estarem aqui comigo essa noite. Que bom, Maria, muito obrigada. Que bom que você gostou. A Mari tá dizendo que a pele dela tá derretendo, que ela quer o melhor produto para flacidez. Então usa aí o retinol, o Revitalift Laser X3 também é ótimo para pele. Eles vão ajudar com certeza. A Gisele adora os produtos da Nivea. Eles são muito bons mesmo, Nivea, L'Oreal, assim, trazem ótimos produtos. Jocelane são ótimos também, o da Paiô, inclusive tem a vitamina C, que eu acho muito boa. Ela é encapsulada, então ela tem uma proteção ali, ela fica dentro de uma cápsula, a vitamina C, e ela não se oxida, ela não se... ela ajuda a nossa pele a não oxidar, ajuda a proteger, mas se ela acaba fazendo isso dentro do frasco, então quando a gente passar na nossa pele não vai ter nenhuma ação. E no caso dela ser encapsulada, a gente vai ter uma certa garantia que ela não vai se oxidar ali dentro do frasco e vai fazer a proteção aqui da nossa pele. E a encapsulação também ajuda na permeação melhor aqui nas camadas, então eu acho muito boa a vitamina C da Paiô. Essa vitamina C pura, a Sara, ela tem no site da Principia também, a vitamina C pura, e tem mais uma marca que tem, se eu não me engano é a Adicus, agora eu não me lembro. Só que a vitamina C pura, ela pode sensibilizar a pele, então a pele não pode ser sensível, ela tem que ser uma pele resistente, porque é ácido ascórbico. Então a vitamina C pura, ela pode sensibilizar em muitas peles e é mais complicada um pouquinho. Gisele, produtos da Eudora pro cabelo eu gosto bastante, eu acho muito bons. Pra pele eu nunca utilizei assim, não olhei muito bem as fórmulas. Então, mas pro cabelo eu acho os produtos excelentes. Mari, que bom, muito obrigada, que bom que tá gostando dos vídeos. A Erika tá perguntando se usa vitamina C ou niacinamida. Então, se a pele é sensível, usa niacinamida com certeza, porque é um ativo que tem múltiplos benefícios, ela traz hidratação, melhora de rugas, mas a vitamina C, eu gosto do glow que ela deixa. Então eu aplico a vitamina C e aí depois o protetor solar, e sabe quando a gente vê que a pele por baixo ela tá bonita, tá saudável, eu acho que a vitamina C ela traz muito rápido assim esses efeitos. Mas claro também que é todo o conjunto de cuidados com a pele. Sara, daí pra pele sensível, a vitamina C em pó nem pensar. Ela vai arder, vai pinicar, não vai ser muito interessante. Karina, que bom que gostou. Edinalva, muito obrigada, que bom.
Rafaela tá perguntando da vitamina C da Natura. Rafaela é membro aqui do canal, muito obrigada. Eu acho muito boa a vitamina C da Natura. Ela é um pouquinho mais cara, né, mas ela é ótima. Eu gosto bastante dos produtos da Natura e dos produtos também tem... Avon eu não uso muito. Não, assim, não experimentei muitos. A Avon também tem uma vitamina C. A vitamina C da Avon, ela pinica um pouquinho, mas a da Natura é ótima. A Gisele tá dizendo que usou óleo de semente de uva antes de malhar. Óleo, quando a gente vai suar, eu não gosto muito, né? Eu não sei se você gostou, Gisele, da sensação, assim, do óleo na pele. Eu não sou muito... Eu gosto de usar o óleo à noite. Aí eu faço também, assim, uma vez por semana, então, eu utilizo o ácido glicólico. E aí, na outra noite, o Granactive. E eu deixo uma noite, assim, pra utilizar somente o óleo de rosa mosqueta, que eu gosto bastante. E o óleo de rosa mosqueta, eu gosto, além dele trazer hidratação, ele também ajuda um pouquinho ali no clareamento de manchas, mas os óleos, eles trazem muitos benefícios, assim, pra pele. Eu gosto de, quando saio do banho, assim, já aplicar o óleo de rosa mosqueta junto, quando a pele tá úmida. E aí ela vai segurar essa hidratação, não a pele molhada, mas uma pele mais úmida, assim, ela vai ajudar a segurar aquela hidratação ali, porque o óleo faz uma camada na pele, e então é muito bom. Eu gosto, assim, deixa a pele macia, iluminada. Ah, o óleo no cabelo, Gisele. Tá. Dá pra fazer. Eu faço às vezes isso de aplicar um óleo no cabelo, no couro cabeludo, assim, pra trazer todos esses benefícios que os óleos trazem. Os óleos, né, trazem. E eu vou fazer minha caminhada, só que cuidado pra não pegar sol, né? Então depende, coloco um boné, alguma coisa pra proteger. Mas dá pra ser feito sim. Eu utilizo o óleo antes, assim, eu não lavo meus cabelos todos os dias, mas aí no dia que eu sei que no outro dia eu vou lavar, eu durmo com óleo, assim, pra fazer bastante efeito. E eu gosto do alecrim, porque o óleo do alecrim é muito bom pra caspa, pra quem tem alguma dermatite seborreica, alguma coisa assim no couro cabeludo. O óleo de alecrim é muito efetivo, mas agora pra caspa, assim, ele é muito bom. E, inclusive, ele estimula os folículos, ele ajuda no crescimento, diminui queda. Então, o óleo de alecrim, nesse caso, assim, é muito bom. Ah, a Gisele gostou de utilizar o óleo de semente de uva antes. O óleo de jojoba... A Jéssica tá dizendo que tem curiosidade de usar o óleo de jojoba na pele, mas ela acha que vai ter um efeito contrário por ser óleo, né? Também não precisa passar uma quantidade muito grande. O que pode ser feito é aplicar bem pouquinho, e o óleo de jojoba, ele tem muitos benefícios. Ele é um óleo muito parecido com a composição de óleos que a gente já tem na nossa pele. Então ele traz uma hidratação assim espetacular, deixa a pele macia. Vocês podem observar que o óleo de jojoba ele é um pouco mais caro também. Pode ser utilizado no couro cabeludo. Muito bom, assim. Mas eu testaria para começar a utilizar óleo na pele. Ele não vai formar cravos, espinhas, não vai. Óleo de jojoba, assim, é muito bom. Utilizaria à noite, bem pouquinho. Começa, de repente, misturando num creme hidratante, um pouco de óleo, e aí vai aumentando. Claro que não precisa passar uma quantidade muito grande também, porque a sensação de aplicar um óleo no rosto é diferente, né? Principalmente para quem mora num lugar mais quente, numa região mais quente. Aqui no sul, no inverno é mais frio, então aí parece que a pele absorve, assim, que ela precisa de muita hidratação. Aí a sensação é boa, mas se é um lugar muito quente, realmente eu acho que incomoda. A Gisele vai providenciar o óleo de alecrim. Aí, muito cuidado, óleo essencial, ele é muito forte, sensibilizante, então o óleo de alecrim, se tá assim na embalagem, somente óleo de alecrim, é porque ele tá diluído, tem um pouco de óleo essencial, mas ele tá diluído ali de uma forma que já tá pronto pro uso na pele, tá? Não utilizem óleo essencial puro de jeito nenhum, porque pode queimar a pele, é bem sensibilizante. E aí, se vocês comprarem e olharem no rótulo ali que tá óleo de alecrim já pronto para uso, é esse aí. Mas mesmo assim, testem, utilizam numa região pequena, porque pode sensibilizar. E marcas, até a Claudete tá perguntando ali do óleo de rosa mosqueta. Uma marca que até na minha pós, que eu fiz uma pós em prescrição estética também,
que eles indicaram bastante foi a WNF, que é uma marca que tem várias certificações, e eu vi que eles têm o óleo de alecrim. Quando a gente procura na Amazon óleo de alecrim, não tem muitas marcas, e a maioria é internacional, porque lá fora eles usam bastante, né? Então, aqui no Brasil não tem tantas. Eu até tava olhando hoje que tem uma outra marca, entrei no site pra dar uma pesquisada sobre, eu sempre olho se tem certificações, se é uma marca confiável, e eu sei que a WNF é uma das marcas, assim, que pra óleos eu gosto bastante. Eles têm também óleo de rosa mosqueta, deem uma olhadinha ali. Não é patrocinado, tá? É só busquem marcas que tenham certificações, assim. O que a Elaine perguntou? Ah, do colágeno, Elaine. Realmente, assim, ó, a Elaine tá perguntando se os outros colágenos, assim, não ajudam os colágenos hidrolisados em pó. Não, eles não vão trazer, assim, aumento do estímulo de colágeno, que é o que a gente quer, assim, pra melhora de flacidez, melhora de cabelo, unha. Tem que ser o Verisol ou o Peptan, que eles são os que têm uma comprovação científica em relação a isso. A Karen tá dizendo que queimou a região embaixo do olho com óleo essencial. Tem que ter muito cuidado. O óleo essencial, ele é muito forte, muito concentrado mesmo. Então, assim, se vocês têm em casa um óleo essencial, tem que diluir ou no óleo de semente de uva, uma gotinha, ou no óleo de jojoba. Mais ou menos esses óleos assim pra vocês utilizarem. Aí eu vou fazer um vídeo, vou explicar bem certinho pra vocês como é que eu utilizo, tá? Os óleos, eles são muito bons, assim, eu gosto bastante, eles têm muitos benefícios pra pele. A Jéssica tá dizendo que a Carol Kyoko tem uma linha de produtos pra cabelos com alecrim. Eu até fiz uma resenha sobre o tônico, eu achei uma composição, assim, excelente, bem completa. Eu gosto bastante. Elaine... de nada, Elaine. Eu que agradeço vocês aqui comigo nessa noite. Então eu já vou finalizando essa live. Espero que vocês tenham gostado e eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo então essa noite, conversando, trocando uma ideia, trocando experiências. Eu adoro conversar com vocês. Eu fiz live semana passada, eu pensei em fazer já essa de novo, porque eu queria estar aqui com vocês, conversando, e agradecer vocês também por estarem aqui assistindo os meus vídeos. Eu vejo sempre muitas de vocês ali comentando e eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigada a todos vocês estarem por aqui. Podem deixar sugestões aqui nos comentários, tá? Pra quem tá assistindo depois também, deixem sugestões aqui, porque é tudo muito bem-vindo. Eu vou anotando, vou analisando, preparando os conteúdos pra trazer pra vocês, tá? Então, uma boa noite, uma boa semana aí. Terça-feira a semana tá recém começando, né? Então, uma boa semana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixe um like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito aqui com o vídeo. Se inscrevam aqui no canal, falem os conteúdos aí que vocês querem ver. A gente fala sobre manchas, sobre rugas, sobre cabelos, queda de cabelo. Eu encomendei alguns produtos de cabelo também pra testar e diversas marcas aí. E aí eu quero trazer também mais alguns conteúdos para cabelos aqui para vocês, tá? Tô passando aí por uma transição capilar que eu sempre fazia. Eu fazia alisamentos, né? Vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso. Então minhas pontas estão ralas e aí estão aqui nascendo mais cacheadinho, meu cabelão cacheado. E aí a gente vai testando aí produtos junto, vendo o que hidrata, o que não hidrata. Eu comprei essa semana passada um produto, eu tinha um creme de tratamento, agora já falando de cabelo, tá? Mas só pra compartilhar com vocês. Eu tinha um Elseve creme de tratamento, que ele era o tratamento recuperador, é uma embalagem branca. E agora eu comprei o Longo dos Sonhos. Ele é o Longo dos Sonhos. Eu vou trazendo um vídeo pra vocês, mas ele tem uma embalagem rosa. Eu achei assim que eu usei uma vez só, mas no banho, sabe quando a gente sente que o cabelo ele derrete, ele fica super macio? E aí agora eu comprei um acidificante que tá vindo e pra utilizar depois dessa máscara. Então, pra trazer mais, aí a gente fala sobre acidificação também. E não é com glicólico, eu acho que ele tem o lático na composição, mas eu vou trazendo pra vocês tudo isso. Pra recuperar, comprei uma máscara recuperadora também, então a gente vai conversando mais sobre. Que bom que vocês gostaram, boa noite, muito obrigada novamente.
A Jéssica disse que usa o Longo dos Sonhos e é tudo, amo, é muito boa, a composição é ótima. Inclusive, eu tenho o outro da L'Oréal Profissional, que é o rosinha, agora eu não me lembro o nome do produto, é que são tantos produtos, né? E eu achei ele mais hidratante que eu achei esse Longo dos Sonhos bem mais hidratante que os outros da linha Profissional da L'Oréal, por incrível que pareça, assim. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui e até a nossa próxima live, tá? Tchau, boa noite!